Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, saúde, né? Vamos agora orar, né? E antes disso, Senhor, nos ajude, vocês que estão me ouvindo dos quatro cantos desta terra, nas famílias, nos lares. Saiba que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E se inscreva no meu canal, nos ajude nas inscritos, arruma bastante inscritos. Todos que estão me ouvindo, se inscreva no meu canal, nos abençoe com a sua presença e receba a bênção de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma bênção, ela é poderosa, é a palavra viva e eficaz, né? Ela é poder, ela é glória e maravilha, né? Então temos que clamar ao Senhor, né? E deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no canal e nos ajude, né? Nos ajude a ter, precisamos de ter 1000 inscritos, que Deus vai te abençoar, porque é de graça, não paga nada para se inscrever, para tocar no sininho também não paga nada, para deixar seu comentário também é de graça, né? E Deus vai te abençoar. Deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, o que eu possa melhorar, né? E isso aí a gente sempre fala, né? Todos nós lemos, conhecemos a Bíblia, mas tem sempre um que lê mais, que conhece mais, né? E todos, ninguém sabe mais do que o outro nessa terra. O único que é poder e sabe tudo é Jesus Cristo, é o único, é o excelente, é o magnífico e poderoso, né? E toda a honra é dada a Ele, né? Nós não sabemos nada. Então vamos clamar, né? E o Senhor pela palavra, né? Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego agora a Tua palavra que será lida. Visita cada ouvinte que está me ouvindo agora, cada coração, transforma, liberta, salva e faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 16, né? Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 1, que diz assim, né? E ouvi, vinda do templo, uma voz que dizia aos 7 anjos, ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, né? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha só, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, né? Aí diz aqui, ó, e ouvi o anjo das águas que dizia, justo és, Senhor, que és e que eres, santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores, né? Aí diz aqui, e ouvi outro do altar que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso e verdadeiro e justo são os teus juízos. E o outro anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse seus homens com fogo. Né? E os homens foram abrasados com fogo
calores e blasfemaram do nome de Deus que tem o poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Eu sou. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão e da boca do falso profeta, e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ai, surrebe na calácia. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar em que em hebraico se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve trovões, e houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto. Ai, surrebe na calácia, como a cia, hanaukai, como nunca fácia, ou sequebe como nukefai. Como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas e das saraivas, porque a sua praga era muito grande. Eu sou o repaz de Rapro Hanukkah. Deus é fogo, Deus tem tocado muito, né? Olha só como Deus é poderoso, né? Olha só, derramou as 7 taças da ira de Deus. No versículo, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 2, foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha só, né? Aqui é para quem vai ficar na ira de Deus. Quem vai ficar? Isso é para os ímpios, para os que andam de qualquer maneira, e até para alguns crentes alertar, porque não passa a temer a Deus, porque vai ser uma grande ira. Quem ficar vai receber, quem aceitar o sinal da besta e adorar a sua imagem, vai receber uma grande ira, vai ser terrível, terrível. Deus está falando das 7 taças da ira de Deus para os ímpios, né?
quem recebeu o sinal da besta vai pagar um preço duro. E a Bíblia diz aqui, ó, olha aqui, ó, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Peixe vai morrer, tudo vai morrer. E a Bíblia diz, e o terceiro anjo derramou a sua taça no cio, na fonte das águas, e se tornou sangue, né? Sangue. Ó, né? E a Bíblia diz aqui, ó, e viu o outro anjo, né? O outro anjo das águas, que dizia, justo és, Senhor, que és e que eres, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Aqueles que matam os filhos de Deus, que afrontam um crente, um cristão, que são de Deus, aqueles que maltratam, que matam, como muitos, a Babilônia, a mãe, né, que é a Igreja Católica Romana, que destruiu nos tempos antigos 300 anos de matança, destruiu muitos, matou aqueles que não aceitavam, não adoravam a imagem, que pregava a verdade de Cristo, né? Esses foram mortos por amor a Cristo, esses foram torturados. A Igreja Católica Romana, né, é a grande Babilônia, a seita, a que adora Satanás, né, adora a sua imagem, né, a grande, né, eles têm o nome de Satanás, né, escrito. E saiba de uma coisa, amado, nós temos que orar e buscar para que a gente não venha ser obrigado a passar por essa luta, sabe, a luta é muito grande, né, e aí vamos entrar aqui, ó, a primeira taça da ira de Deus, né? Aí ele diz assim, as chagas malignas serão derramadas sobre os adoradores da besta, vão sofrer tanto, vão pedir a morte, e a morte não vai, né, não vai sair, a morte não vai entrar para levar eles, porque a morte vai fugir deles, e eles vão pedir clamor, vão fugir e vão blasfemar do Deus Todo-Poderoso, porque eles acham que não vão conseguir, né, adorar a Deus, dar glória no meio da tempestade. E esses são adoradores da besta. Mas quando a ira descer, vai ter que, não vai se dobrar, mas vai para o lago de fogo. Entra agora em Isaías capítulo 2, 17, abre a sua Bíblia. Canabessúria. Oh, nefácia. Isaías capítulo 2, 17. Dois 17. E a última, olha só, Isaías 2,17. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Viu? Os homens altivos nesse dia vão ser humilhados, vão ser abatidos, porque o Senhor vai descer a tua ira. Já em Isaías já estava profetizando em Apocalipse, porque, olha aí, está falando, Isaías 2,17, que a altivez dos homens será humilhada, né? Só o Senhor naquele dia será exaltado, né? Olha só, hein? Olha só a palavra poderosa, hein? Né? Aí diz aqui, ó,
a segunda taça da ira de Deus, Apocalipse capítulo 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar inteiro será contaminado, e as águas transbordadas em sangue, transformadas em sangue, desaparecendo a vida marinha. Vão matar todos os peixes, né? O profeta Jeremias havia falado acerca da taça da ira de Deus, dizendo, né? Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Jeremias, abre a sua Bíblia, Jeremias 25, versículo 15 a 16. Eita, rabanxerefá, Jeremias 25. Vinte e cinco, 15 a 16. Abre a sua Bíblia. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma das minhas mãos este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quis eu te enviar. Aí diz assim: para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E diz assim no 17: e tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber todas as nações, aos quais o Senhor me tinha enviado. Viu? E, ele tomou o copo, Jeremias o profeta, né, chamado de profeta chorão, tomou o copo da ira do Senhor e derramou sobre os homens. Ele também profetizava já que ia vir em Apocalipse, ia ser derramado a taça da ira, uma taça de vinho que dera a Jeremias, e falou: derrama sobre as pessoas, sobre as nações, né? E vão gemer, vão sofrer, né? E se não se converter, né? Se até lá ainda tem para se converter. Oh, Mishuri, Eyohanafase, Adiekafaio, né? Aí diz assim, a terceira taça da ira de Deus, Apocalipse 16, versículo 4. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. Diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Se tornaram em sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre as fontes das águas doce da terra, os quais se transformam em sangue. Rios e fontes das águas doce e potável serão contaminadas. Este juízo é a punição de Deus em decorrência do homem se ter derramado sangue sobre o longo dos milênios. O homem ter derramado sangue sobre o longo dos milênios. Por quê? Os homens são maus. A terra que Deus criou, botou o homem só fez besteira, só fez imundícia, só pecam, é guerra, é destruição. O homem só sabe destruir. O homem não tem nada de bom, né? O homem só sabe destruir. Naquele grande dia, Deus vai fazer, vai derramar a taça da ira, do sangue, né? E vai ser duro
a luta, porque os homens vão pagar por tudo que fez sobre a terra e sobre as criaturas de Deus e tudo, porque nada estará oculto aos olhos daquele que todas as coisas vê. Na Súria. Aí entra aqui, ó, o salmista Asaf, Salmo 75, versículo 8, Salmo 75, 8, diz assim, não tem versículo nem capítulo, o Salmo. O salmista Asaf havia previsto isso dizendo, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra soberão e beberão as suas fezes. Salmo 75, 8. Né? Olha aí, hein? Mistério. Aí diz a quarta taça da ira de Deus. Né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sistema solar. Trata-se do aumento de temperatura do Sol, queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmias das massas humanas, em vez de ter arrependimento. Apocalipse 16, 8, 9. Eita, 16, capítulo 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-se permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abraçados com grande calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram-se de lhe dar-lhe glória, né? Olha aqui, não se arrependeram de lhe darem glória, né? Aí diz aqui, ó, Isaías capítulo 30, ó, aqui diz o profeta Isaías, fala que o sol se aquecerá 7 vezes mais. Olha, Isaías 30, 26. Isaías capítulo 30, versículo 26. Versículo 26. E será, ó, Isaías capítulo 30, versículo 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar as chagas da sua ferida. Ele vai, olha aí, que isso, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha, será maior, viu? O sol esquentará 7 vezes mais, vai abraçar os homens com calor, e os homens vão blasfemar de Deus, porque vai ser muito quente. Se hoje nós reclamamos, né, que o sol, hoje a gente reclama que o sol está muito quente, que isso, que aquilo, está calor e tal, né? Imagina 7 vezes mais. O que será? Você quer ficar aqui? Ou será que você ama tanto a terra que você prefere ficar aqui? Isso não é um livro de história da carochinha, não. Isso é Bíblia.
Isso não é um livro de história da Carochinha. Isso é a palavra de Deus. É o livro de Deus. É a boca de Deus falando, que está aberta, que estou lendo. E quando ele fecha, é Deus presente. Mas quando ele abre e começa a ler, é a boca de Deus falando para mim e para você. É um livro sério. Você quer ficar aqui para ser abraçado com fogo? E no final, vai sofrer muito. E depois? Será que tu vai ter salvação de novo? Temos que raciocinar. Você que não é cristão, aceite a Cristo. Se livra dessa, porque senão vai ser grande a dor. Se você está na feitiçaria, espiritismo, sai disso. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Se você não aceita, sai dessa. Sai dessa. Sai dessas seitas. Sai dessa mentira da Adventista do sétimo dia. Que do trono para o Santíssimo, Jesus não precisa passar para o Santíssimo. Ele já está no Santíssimo. Ele já é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa dessa mentira da Igreja Adventista do sétimo dia, esse engano das seitas malignas, né? Que também vão receber o grande cálice. A Adventista adora essa Ellen White, é a imagem deles, as seitas deles. Aceite a Cristo, sai dessa rua, vem para Cristo. Vem para uma igreja séria, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos lá. Ó. Aí diz aqui, ó. E o Salmo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, vento tempestuosos. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. O rosto de Deus está voltado para os retos. E ele separou o cálice do fogo para os ímpios e para os adoradores da besta e dos falsos profetas e das seitas, né? Se converta, que há tempo, que a porta da graça está aberta. Um dia que fechar, que é a graça de Jesus, um dia que fechar, ela se fechará. Aí você não adianta, aí já era. O negócio é chorar e gemer, né? Uma súria. Aí diz assim, a quinta taça da ira de Deus, o quinto anjo derramou a sua taça sobre a sede do governo do anticristo, causando um apagão mundial, trevas reais por todas as partes. Envolve o reino do anticristo. Este juízo divino acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo, e o seu reino e os seus negócios como prova, como prova da soberania do grande poder de Deus em agir quando quer, né? Apocalipse 16, 10 a 11, né? Apocalipse 16, 10 a 11. Apocalipse 16, 10 a 11, né?
E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e sobre o reino, e se fez tenebroso. Os homens mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Né? Tá aqui, ó. O profeta Sofonias havia previsto isso, dizendo: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, e dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Sofonias capítulo 1, versículo 15, abre a sua Bíblia. Sofonias capítulo 1, versículo 15. É a ira de Deus. Que diz, né? O profeta Sofonias havia previsto isso, dizendo: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de densas trevas. Vamos lá. Agora vamos à sexta taça da ira de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, provocando seca, e o rio Eufrates seca, assinalando as fotos iniciais da batalha do Armagedon. Essa secagem do rio Eufrates agiliza o avanço do exército do Oriente na sua marcha contra Israel. Eia Fogme, Apocenteu Fomicassai, de Couva, Marnúbia, Apopastu e Anfaio, Apocalipse 16, 14 e 16. Apocalipse 16, 14, 16, que diz assim, né? Ó, 14, 16. Porque são o Espírito, ó, Apocalipse 16, versículo 14 a 16. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em Hebreus chama Armagedon. Isaías 11:15, né? Isaías 11:15, o profeta Isaías previu isto, dizendo: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra os rios com a força do seu vento, e ferindo-os e dividindo em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçado. Isaías 11:15. Lá abre sua Bíblia. O Maiaçu refácia, Deus, e a sétima taça da ira de Deus. Vamos ler. O sétimo anjo derramou a sua taça, provocando o maior abalo sísmico da história do universo. Um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Espetaculares mudanças ocorrerá. Vamos ler. Taça da ira de Deus. Né? Aí diz assim,
Apocalipse 16, versículo 17 a 21. 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça da ira, e saiu grande voz do céu no trono, dizendo: está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra de peso de 1 talento, né? Taça da ira de Deus. Esta é a palavra, né? Que Deus lhe abençoe e te guarde, de saúde, de força, de renovo, e se converta, porque é tempo de conversão. Vamos orar pela palavra. Querido Deus, toma nas tuas mãos agora nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te damos graças pelo teu amor e tua bondade. Fica conosco e nos abençoe e nos dê vitória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão na casa de Deus. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite em Cristo.